Olá, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos estar falando uma palavra de vida para a tua vida hoje, neste dia. E eu gostaria, no nome do Senhor Jesus, de estar meditando com você aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E nós vamos estar vendo, ouvindo o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta para a sua vida. Será que Deus ele é parcial ou ele é imparcial? César, mas por que você está perguntando isso? Porque às vezes muitas pessoas podem achar que às vezes Deus é parcial, às vezes Deus é imparcial. Mas eu quero meditar com você nessa poderosa palavra de Deus, aqui dentro do livro de Atos dos Apóstolos, para ver o que o Senhor fala conosco mediante essa palavra. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos começar do 1 e nós vamos estar percorrendo todo o capítulo de Atos. Diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, e era um centurião de uma companhia do exército chamado italiano. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e muitas esmolas ao povo ele dava. Sempre orava a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E ele, fixando o olho, possuído de temor, perguntou: Senhor? E o anjo disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que é também chamado de Pedro. Ele está hospedado com o Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, e Cornélio foi e chamou seus servos e os soldados piedosos dos que estavam ao seu serviço, e depois que lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Para você ter uma ideia da distância de Cesareia a Jope, era em torno de 60 quilômetros de Cesareia. E Cornélio, um centurião romano, manda a Jope 2 servos dele, 2 dos seus servos. Manda a Jope a pedido do anjo de Deus para que chamasse Pedro, que estava em Jope, na casa de Simão o curtidor. Muito bem. O detalhe, meus queridos, Deus já começa a nos preencher daquela primeira pergunta que nós fizemos aqui agora sobre a imparcialidade ou se Deus é parcial. Lembrando que Cornélio ele era um homem, ele era um centurião romano, não era judeu, mas ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Tanto é que ele era um homem temente a Deus que as suas orações e as suas esmolas subiram até o trono do Pai. Talvez nós nos questionamos muitas vezes, né? Por que será que as minhas orações, será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que Deus está vendo o que eu tenho feito para o seu povo? Será que, talvez, às vezes, nós questionamos algumas vezes algo que paira sobre o nosso coração, às vezes por uma bênção, por algo que nós estamos pedindo a Deus, e talvez você pare que Deus não está vendo nada. Mas, meu querido, Deus está no controle de tudo, aleluia. Deus está no controle de tudo. Notem que esse homem, ele era um centurião romano. Ele era um centurião romano. E Deus ouviu as suas orações. Naquela época existia aquela divisão, né, entre judeus e gentios. Ou seja, eles imaginavam que só Deus ouvia os judeus.
Na verdade, bem da verdade, pela própria palavra do Senhor, a salvação veio através dos judeus. Mas a salvação veio para todos, meu irmão, porque Jesus foi o muro de divisão. Jesus veio para quebrar esse muro de divisão. Quando as pessoas iam cultuar a Deus, na época de Jesus, na época no século, naquele século, existia literalmente uma torre, como se fosse um pilar escrito, dava uma divisão. Por isso mesmo que o apóstolo Paulo nos fala sobre isso, sobre esse muro, né, de divisão. Que existia realmente um muro escrito, olha, parte aqui ficavam os judeus, parte ficavam os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram nascidos, não eram judeus, natural realmente, não eram cidadãos judeus, né? Eram aqueles que aceitavam Cristo ou o Senhor como Salvador e temiam realmente, seguiam as leis judaicas, ou seja, eles eram tementes a Deus, como Cornélio, nós estamos falando aqui em Atos 10, né? Que Cornélio, ele era um cidadão romano, mas ele era um homem temente a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele quebrando aqui a religiosidade, Deus mostrando para nós assim que não há religiosidade. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, né? E não placa, e não denominação de igreja. Ele conhece a intenção do nosso coração. E continuando. Então Cornélio, a pedido do anjo, lá em Atos 10, ele envia a Jope 2 dos seus servos à casa desse Simão curtidor. E, continuando aqui no texto, no capítulo 9, no versículo 9, diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam, os servos de Cornélio, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar, e estando com fome, quis comer. E preparavam a comida, e sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um lençol descia do céu, e era baixado a terra pelas 4 pontas. Contudo, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, porque eu comeria alguma coisa impura? Pela segunda vez a voz veio a Pedro e falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. E logo o lençol voltou para o céu. Olhe, meditando nisso aqui, irmãos, nessa trajetória. Então Pedro estava com fome e subiu para orar. As casas de Israel eram como... na parte de cima da casa havia... as pessoas subiam para orar, subiam para os seus afazeres, né? Colocavam lá o seu trigo para secar, colocavam os seus... Era como se fosse... né? E tinha uma vida muito ativa na parte de cima da casa. Algumas casas mais abastadas tinham até quartos em cima, né? Vamos dizer, pensar nos dias de hoje, os nossos sobrados, né? Os nossos sobrados, né? Então existia uma vida muito ativa na parte de cima das casas. Não tinham telhados, mas tinham realmente um terraço ali, né? Um piso ali onde as pessoas faziam as suas atividades. E nesse momento, Pedro estava orando, mas estava com fome. E Deus envia do céu, né? Mostra para Pedro um lençol onde havia todo o tipo de réptil, quadrúpede, né? Todo tipo de animal. E olha o detalhe, irmãos. Olha que coisa interessantíssima. Interessantíssima. Quando Pedro aceita Jesus, começa a seguir a Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, ele quebra toda a lei judaica, né? Ou seja, Jesus ensina um novo caminho a ele. E o detalhe é que na lei judaica, todo animal de pé fendido, como
porco, né? Ou animais que rastejam com seus ventres na terra, né? Sobre o camelo também, um animal de pé fendido, e outro animal também, a cobra, né? Todo animal que rastejava com as suas, né, seus ventres na terra, ou ele era animal de pé fendido, ele era considerado impuro pelas leis, na época da lei. Mas note, irmãos, que Jesus veio quebrar toda a lei. Jesus é o único caminho. Jesus é o único Salvador. Ele veio para quebrar toda a lei. E quando Deus mostra para Pedro aquele lençol com todo o tipo de réptil e quadrúpede, ainda dentro do apóstolo Pedro existia ainda um conflito interno entre a lei e o novo de Deus, que era. Sabe, meu querido, talvez você está nesse conflito. Talvez você está ainda se conflitando com algo na sua vida que ainda está preso no passado. Você está carregando aquilo e não deixando o novo de Deus entrar sobre a sua vida, como aqui diz o apóstolo. Ou seja, aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus fez novo sobre a sua vida, você tem que aceitar e esquecer o seu passado. Esquecer as coisas que já foram, porque novas coisas Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus fala que em Cristo nova criatura somos. Aleluia. Nova criatura. Em Cristo tudo se faz novo. Então, ou seja, aquele que pecava não peca mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que blasfemava não blasfema mais. Aquele que roubava não rouba mais. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Jesus nos fez novo, Jesus nos purificou de todo mal, de todo pecado. Aquele pecado, aquela condenação que estava sobre nós, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro Vicário de Deus. Pelo seu sangue fomos sarados. Glorificado seja Deus. Nova criatura somos em Cristo Jesus. Então temos que deixar o velho homem, como o apóstolo Pedro aqui, né, preso na religiosidade, na lei judaica, né, de comidas impuras, mas Deus estava mostrando ali para Pedro, não condena, ou seja, como você pode falar tudo que eu purifiquei está impuro, ou seja, Pedro muda, porque você já é nova criatura em Cristo. Deixa as coisas passadas. Olha que coisa maravilhosa. Deixa aquilo que muitas vezes está no seu coração, ou que seja uma nova criatura. Ou seja, aprenda de Cristo, aprenda da sua poderosa palavra. E não na lei de Deus, mas na vontade de Deus para a sua vida. Olha o texto. Logo que Pedro recebe essa visão, volta. E enquanto Pedro ainda estava, versículo 17 de Atos 10, enquanto Pedro estava ainda perplexo com aquela visão, né, que ele tinha visto, chegou à casa de Simão Curtidor aqueles dois enviados de Cornélio para vir falar com Pedro. Enquanto Pedro meditou a respeito da visão, homens. Então aí, né, os homens o procuraram, e porquanto levantavam, desça e vai sem hesitar. Ou seja, o Espírito Santo, Pedro, homens enviados por Cornélio, eram homens romanos, e Pedro muitas vezes religiosidade. Olha o que Deus ensina aqui, irmãos, olha, aleluia. O Espírito Santo de Deus veio falar com Pedro novamente, falou: olha, Pedro, tem homens mandados por Cornélio que eu que os enviei, e eu quero que você vá lá atendê-los sem hesitar. Agora, Pedro estava ainda preso em alguma religiosidade.
E talvez ele não ia receber esses homens enviados por Cornélio, que eram cidadãos romanos, que eram servos de Cornélio e cidadãos romanos. Talvez Pedro não ia os atender. O Espírito Santo veio ensinar Pedro: Pedro, vai lá atender eles sem hesitar. Versículo 19 diz assim: enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito disse: estão aí os homens à sua procura, portanto, vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Deus está ensinando para nós hoje, sabe o que, meu querido? Que não devemos julgar pela aparência, porque ele é Deus imparcial. Como eu fiz aquela pergunta para você. Aleluia. Voltamos aqui, irmãos. Então, Deus talvez está falando para nós, será que nós somos... Ele é um ser parcial ou ele é um ser imparcial? Querido, ele está nos mostrando aqui que nós não devemos julgar, nós não devemos ser juiz de valor, né? Deus às vezes manda pessoas na nossa vida, como essa live que estamos falando, para dizer para nós o seguinte: olha, eu estou enviando a resposta para você. Não julgue pelos seus olhos, não julgue pela aparência, não julgue. Deixa eu trabalhar na tua vida, aleluia. Deixa eu trabalhar. Porque eu vou mostrar para você algo tão grande, mas não conforme a tua visão, mas conforme a minha visão, diz o Senhor, para a tua vida hoje. E algo tão maravilhoso que aquilo começou a quebrar a religiosidade de Pedro. Aquilo começou a quebrar a religiosidade de Pedro. E continuando. Versículo 21 diz assim: então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Aí os homens disseram toda a visão, né, que Cornélio tinha visto, que um anjo tinha falado com ele para vir procurar Simão Pedro, o apóstolo Pedro, e ir a Cesareia e voltar com eles a Cesareia. E Pedro entendeu. E no versículo 24 diz assim: e no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando. Reuniu os seus parentes e os seus amigos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Olha que coisa. O que eu quero dizer, o que eu aprendo aqui, ó. A humildade daquele centurião, daquele homem de posição. Imagine aquele centurião romano, aquele homem romano se prostrar aos pés, ou se humilhar aos pés de alguém, de uma pessoa simples, de um cidadão simples judeu, que o povo judeu era subordinado ao senado romano, e o centurião romano, ele é um homem que ele comandava entre 60 a 100 homens. Era um homem de posição, era um homem que tinha um poder de decisão, né? Era um homem muito respeitado na comunidade, um centurião romano. E imagine a cena, eu gostaria que você tentasse imaginar a cena quando Pedro chega à casa de Cornélio, e Cornélio vai e se prostra aos pés dele. O que será que passa na cabeça daquelas pessoas que estão em volta? E Pedro olha para aquele homem e fala assim: olha, eu sou homem como você, não é necessário que você se prostre. E você sabe o que eu entendo ali, meu irmão? Eu entendo que quando as pessoas vê Jesus Cristo na nossa vida, as pessoas vê algo diferente, e as pessoas entendem que há uma palavra, e Cornélio estava sedento para ouvir o que Deus tinha para ele, e se humilhou perante o apóstolo Pedro. Sabe quantas vezes nós queremos fazer pelas nossas forças, ou queremos resolver pelo nosso conhecimento, né? Ou pela nossa posição social? Esquecemos de nos humilhar perante Deus. Pense um pouco.
Pense a atitude de Cornélio, se humilhando diante de um homem de Deus. E o próprio Pedro, né, disse, não, nós temos que, como se ele dissesse, nós temos que humilhar diante do Pai. Porque todos nós somos iguais perante ao Senhor. E aí Deus mostra para nós que não há classe social, que Ele atende todos, tanto judeus como gentios. Ou seja, Ele atende a todos, não existe religiosidade, não existe o melhor, a igreja melhor, não existe a igreja pior, não. Deus, Ele entende, ele responde a oração do nosso coração, Ele entende a sinceridade do nosso coração, aleluia. Sharai tu me quest. Deus, Ele fala para nós hoje, meu querido e minha querida, se o seu coração estiver voltado para Ele, não importa onde você esteja, não importa onde você esteja, Deus acolherá a tua oração, Deus ouvirá a tua prece, a tua oração, aleluia. E continuando o texto, né? Olha o que Pedro fala, né? Versículo 26. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar à casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo, aleluia. Ali quebra a religiosidade de Pedro, ali quebra, Pedro entende que a lei ficou, os costumes ficaram, que ele é nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, ele não pode considerar impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, Deus ama a todos. O amor do Pai é um amor ágape. É um amor ágape. Não tem raça, não tem cor, não tem etnia. Deus ama a todo. Não tem o melhor, não tem o mais bonito. Deus, Ele ama a sinceridade do coração, porque Deus não vê como o homem vê. Deus, ele não vê como. Ele é imparcial. Deus, ele não é o homem, como ele é homem. O homem, ele é parcial. Talvez os homens, nós, meus queridos, estamos sendo em algumas atitudes nossas sendo parcial por considerar uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Mas Deus vê a intenção do coração. Talvez aquela pessoa que você acha que é tão boa, talvez os corações dele estão longe de Deus. Entenda isso. Mas aquele que talvez muitas vezes nós julgamos pela simplicidade, pela aparência, aquele é um homem que Deus conhece o íntimo dele. E talvez Deus manda eles na nossa vida justamente para nós aprendermos a ser tementes e a ser servos dignos do Senhor. Como Pedro aqui aprendeu com Cornélio. Um centurião romano que mostrou para ele o valor de ser temente a Deus. Sabe o que Deus estava falando ali para Pedro? Estava ensinando tanto Pedro como Cornélio. Principalmente para Pedro. Pedro, deixa de religiosidade. Deixa das coisas que estão para trás. Deixa daquilo que você aprendeu, porque você já é nova criatura em mim. Para de ser parcial. Para de julgar as pessoas. Eu quero mostrar que Cornélio é um homem temente. É um homem que ele agrada ao meu coração, independente dele ser judeu. Mas ele é um homem que ele precisa da minha salvação. Mas as orações dele me agradaram. E eu quero que você vá lá ensinar a minha palavra para ele. É isso que Cristo está nos ensinando agora. Sabe o que Cristo está falando para nós? Fala, olha, não julgue as pessoas. Vai lá e ensine o meu caminho a elas. Independente de classe social, faça a minha vontade, faça o meu id. Faça o meu id, diz o Senhor, para a sua vida. Aleluia. Glorificado seja Deus a nossa vida. Maravilhosa essa palavra. Maravilhosa essa palavra. Lá em Romanos 8, 27, sabe o que Deus fala para nós? Olha o que Deus fala em Romanos 8, 27, diz assim: e aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos seus santos de acordo com a vontade de Deus. Repetindo. E aquele que sonda os corações sabe qual é
a mente do Espírito, porque intercede pelos seus santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, quem conhece o homem é o Espírito de Deus. Ninguém engana Deus, irmãos. Ninguém engana Deus. Deus, ele conhece, ele não olha pela aparência, como nós dizemos agora. Deus não olha pela nossa aparência. Deus olha pela intenção do coração. Olha que coisa maravilhosa. Então não tem como enganar Deus. Não há como enganar Deus, porque é o Espírito que conhece a intenção do coração do homem. Como em Cornélio. O Espírito Santo conhecia o coração daquele homem. E as orações subiram a Deus. E as esmolas dele subiram a Deus. E olha que coisa maravilhosa. E Deus manda um anjo lá. Olha, glorificado seja Deus. Deus trata tanto Cornélio como Pedro. Deus quebra a incredulidade de Pedro. Aleluia. Continuando o texto aqui, né? No versículo 24, diz assim, 34 diz assim: então Pedro começou a falar disso. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade, como o homem faz. E ele estava falando naquela hora dele, porque ele estava sendo parcial também. Porque quando chegou aqueles homens mandados por Cornélio, talvez ele não ia atender. Por saber que eles eram cidadãos judeus, cidadãos romanos. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele é imparcial. Ele conhece a intenção do coração. Aleluia. Olha para você ver. E continuando o texto, meu querido. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus. Enviou aos filhos de Israel, anunciando-nos o evangelho por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia! Jesus é o Senhor de todos. Ele é imparcial. Ele conhece a nossa intenção do coração. Sabe, meu querido, que Deus está nos ensinando hoje? Busca Ele em espírito e verdade. Busca Ele com sinceridade no seu coração. A palavra de Deus nos ensina para buscarmos Ele dentro do nosso quarto, trancarmos a porta, buscarmos a Deus com sinceridade. Ele é justo juiz, Ele escuta a nossa voz. Só Ele pode mudar a nossa história. Homem nenhum nessa terra muda a história de ninguém. Homem nenhum nessa terra vai mudar a tua história, meu querido. Ninguém vai mudar a tua história, não. Mas Jesus pode. Ele pode, porque Ele é o que manda o maná do céu. Ele aqui nos criou, Ele aqui nos conhece. Ninguém tem a chave da vida eterna senão Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Porque Ele é imparcial, Ele não julga, Ele não faz como o homem faz. Ele não julga como o homem julga. Ele não é juiz de valor com ninguém. Sabe, talvez você tenha sido desprezado, talvez você está procurando a sua bênção em homens, talvez você está procurando as suas bênçãos em pessoas, achando que essas pessoas podem te dar algo e não vão te dar. Não vão te dar. Mas o teu joelho no chão vai. As suas orações ao Pai vai. Entenda, Jesus, Ele é o caminho. Ele está dizendo para você, como diz para Cornélio, que as orações de Cornélio subiram ao trono do Pai. As suas orações têm subido. Meu querido, tenha uma intimidade com o Senhor. Tenha uma intimidade com o Senhor. Talvez nós estamos esperando, olha, eu preciso ir lá naquele irmão, eu preciso ir lá naquela pessoa que vai orar por mim e Deus vai fazer algo. Mas Deus está esperando de você. Deus está esperando as suas orações. Aleluia. Deus está esperando as suas orações. Deus está esperando a sua intimidade com Ele. A palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor, elas acrescentam e não causam dores. Ou seja, as bênçãos do Senhor perseguem os filhos de Deus. Então fique tranquilo, você não precisa estar em nenhum lugar. Você não precisa estar correndo atrás de nada. As bênçãos do Senhor virão até a tua casa. As bênçãos do Senhor sabem onde você está.
mas no momento certo Ele vai mandar, Ele vai enviar. Glorificado seja Deus, glorificado seja Deus. Continuando lá no versículo 44, diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito caiu sobre todos os que ouvia. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Gálatas Paulo fala assim, lá em Gálatas Paulo fala assim, né? Fala assim, no versículo, capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: mas longe de mim glorificar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para nós, os judeus tinham o costume, né, da circuncisão, né? Era um costume, né, de cortar o prepúcio do menino para o marcar. Isso era da época da lei. Deus os ensinou assim. Mas Paulo, quando Jesus veio para quebrar toda a lei. Toda a lei. E Jesus veio para quebrar todo o muro entre judeus e gentios. Os gentios somos nós que não somos nascidos em Israel. Não somos judeus. Mas Jesus veio para nós. E graças a Deus por isso. Porque Jesus veio para... A palavra de Deus fala que Jesus veio para os seus. Mas os seus não os receberam. Mas Ele veio para nós. Aquele que o recebeu. Não ouviram as suas palavras, mas creu no seu nome. Aleluia. Jesus é o nosso Salvador. Ou seja, Ele veio para derrubar o muro entre judeus e gentios. Maravilhosa graça. E Pedro entendeu isso, né? E quando Pedro pregava ali na casa de Cornélio, o Espírito foi derramado e as pessoas ficaram admirados. E ali muitos incrédulos também estavam na casa de Cornélio, entendendo que o Espírito de Deus é para todos, não simplesmente para judeus, mas para os gentios como nós. A salvação é para todos, meu querido. Então nós não temos que ser imparcial. Deus não vai salvar um, Deus não vai salvar o outro. Deus pode salvar todos, porque Ele não quer que ninguém se perca. Talvez você olhe para uma pessoa que fez algo na sua vida e você quer a condenação dela, mas não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus age, porque Ele também é longânimo. Uma coisa muito maravilhosa do Senhor, que Ele é longânimo. Ele espera, Ele nos espera. Ele tem o tempo, porque Ele sabe que nós fomos nascidos em pecado. Na minha vida foi da mesma forma, meu querido. Imaginava ser cristão, imaginava servir a Jesus, mas Jesus me mostrou totalmente ao contrário. Demorei 24 anos, meu querido, para entender a longanimidade de Deus, o amor do Senhor na minha vida. E o Senhor foi longânimo. Quantas coisas erradas nós fizemos, quantas coisas erradas, mas Deus nos chamou para perto. E graças a Deus, nova criatura nós somos, cheios de defeito ainda, como eu e você. Nós estamos passando pelo filtro de Deus, né? Não imagine você que você vá, quando nós aceitamos Jesus, como falando do apóstolo Pedro, quando nós cremos em Jesus na nossa vida, as coisas velhas ainda ficam ainda. E o Jesus é o filtro, porque Ele entende, Ele conhece o nosso coração, mas Ele nos chamou com todo o defeito, Ele nos chamou com toda a imperfeição. Ele vai ser, durante os anos, é como uma talha de barro, né? Que você coloca um filtro de barro, né? Você coloca água e demora aí semanas, às vezes, uma semana para que a água seja totalmente purificada. Assim somos nós quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ou quando nós entendemos o chamado de Deus à nossa vida. Nós vamos passando por esse filtro,
Nós vamos passando por esse filtro chamado Jesus, até ser considerados perfeitos diante do Senhor. Que coisa maravilhosa, que aprendizado aqui em Atos 10, né? Quebrando toda a religiosidade, quebrando toda a imparcialidade, a parcialidade do homem, quebrando todos os costumes, todas as leis, nós estamos entendendo isso, né? Deus ensina tanto Pedro como Cornélio a servir ele de forma simples, de uma forma totalmente desprendida de leis e regras. Talvez nós estamos presos a muitas regras, nós estamos presos a muitos costumes de homens, nós estamos presos a alguns tipos de doutrina, nós estamos adorando a Deus. Estamos presos a sistemas litúrgicos, e não é isso que Deus quer. Deus quer a sinceridade do nosso coração. Deus quer a integridade da nossa alma perante a Ele. Pare de ficar preso a sistemas litúrgicos, a doutrinas. Temos que estar ligados em Cristo Jesus. Porque sabe, meu querido, quando nós estamos ligados em Deus, pela sua poderosa palavra, preso na sua poderosa palavra, nós estamos já dentro da doutrina do Senhor e não da doutrina humana. Nós não temos que estar dentro de doutrina humana, e sim dentro da doutrina do Pai. Temos que estar dentro da doutrina do Senhor. Porque é essa a verdadeira palavra que Ele quer para nós. A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus nos faz nova criatura. Entender a vontade de Deus para a nossa vida é entender o plano maravilhoso da salvação. É entender o plano de Deus da salvação na nossa vida. Aleluia. Aleluia. E já estamos terminando. Lá no versículo 47 diz assim: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes como nós, que receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles alguns dias. Maravilhoso. Pedro na casa de Cornélio, um monte de cidadão romano ali, um monte de pessoa incrédula que aceitou Jesus como Salvador, né? E Pedro entendeu, maravilhosa graça, Pedro entendeu que a graça do Senhor é para todos, que a graça do Senhor é para todos, que nós não devemos julgar as pessoas, que nós não devemos ser juiz de valor. Pedro entendeu. Pedro quebrou a religiosidade dele. Pedro entendeu que aquilo que Deus criou não pode ser considerado impuro. Deus criou a todos. Deus criou a mim. Talvez aquelas pessoas que se acham santas, né? Muitas pessoas que se acham santas acham o outro impuro, e não é impuro, porque nós somos criatura, imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E aquilo que Deus criou, conforme a palavra de Deus, aquilo que Deus criou, eu, você, as pessoas, tudo é puro diante do Senhor. Ele é puro. E por isso que Deus nos ama, porque nós somos criaturas, nós somos formados diante do coração do Pai. Nós não fomos simplesmente feitos de um átomo, né? Como muitos cientistas acreditam aí, né? Evolução humana, né? Nós não somos isso. Nós fomos criados pelo Senhor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança daquele, do Eterno, que tudo e todos controlam. Meu querido, Deus te ama. Lembre-se dessa mensagem hoje. Deus, ele é imparcial. Ele não é parcial como o homem que julga pelos olhos, ou que julga conforme palavras doces aos ouvidos. Deus não julga dessa forma. Deus não olha o homem dessa forma. Deus, ele conhece a intenção do coração. Por isso que Deus, ele sonda o nosso coração todos os dias. E peça perdão todos os dias, porque somos pecadores, somos cheios de defeitos, julgamos muitas pessoas, criticamos muitas pessoas. E nós não podemos ser desse jeito. Deixa para Deus fazer a sua parte. Cabe a Ele. Como Cornélio, aquele homem justo, sejamos como Cornélio. Um homem
que agrada, um homem que agrada, que as suas esmolas cheguem ao trono do Pai, que as suas orações chegaram ao trono do Pai. Seja algo, quando você fizer algo, faça algo de todo o coração, não esperando nada em troca. Não espere nada em troca. Não espere nada em troca. Deixe a justiça de Deus fazer. Deus conhece a intenção do nosso coração. Lembre-se, Senhor, o Eterno, Ele está no controle de tudo, na nossa vida e na vida de todos. Fique com essa palavra. Ouça a voz do Senhor. Seja imparcial, porque Ele é um Senhor imparcial. Não julgue ninguém. Que Deus te abençoe. Que a luz de Cristo te resplandeça. Que esta palavra de vida fique na sua vida no dia de hoje. Quero orar por você, no nome de Jesus. Amado Deus e poderoso Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lançada, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, aprendemos hoje, Senhor, a não julgar. Aprendemos, Senhor, a quebrar a nossa religiosidade, Senhor. Aprendemos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a amar as pessoas. Aprendemos, Senhor, meu Deus, Pai, a voltar-nos, Senhor, a Ti com um coração sincero, porque a palavra é Tua, Senhor. Pai, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Pai, o Senhor nos ensinou hoje, Senhor, que devemos, Senhor, amar aquilo que o Senhor criou, a todos, Pai, e não julgar com os nossos olhos, Pai. Pai, o Senhor mostrou para nós que o Senhor é longânimo na vida de todos, Senhor. O Senhor sabe o tempo de os chamar, Pai. O Senhor sabe o tempo de os trazer para perto. Pai, no nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, Pai. Abençoa, Senhor, a todos que estão, Senhor, ouvindo, assistindo esta live, Senhor. A Tua palavra, Senhor, venha transformar as vidas, Senhor. Venha salvar a muitos no dia de hoje. Querido Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Por esta manhã, por esse sábado. Abençoa essas pessoas. Abençoa esse irmão, essa pessoa, Pai, que está comigo orando agora. No nome santo de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Um ótimo dia, no nome de Jesus.